tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de novembro de 2012, sábado. O verbete é de número 2481. Ele tem 5 páginas, 49 elogios e 22 máximos. Nós chamamos a atenção que o detalhismo tem 15 máximos. O tema é intrepidez sadia. A especialidade é temperamentologia. Quem interpretou, estudou e participou muito aí para chegar nesse nível é a Socorro, que está aqui, a professora Socorro, que é especialista em assistência. E ela está hoje com a Rosa aí do lado. De modo que vocês abram o olho aí nessa intrepidez sadia, tá certo? Definição. A intrepidez sadia é um atributo característico ou qualidade inerentes à consciência intrafísica ou extrafísica, destemida, audaz, dotada de autodisponibilidade assistencial, criativa, desembaraço e habilidade em superar os obstáculos do cotidiano no cumprimento das tarefas pessoais assumidas. O estado de alerta relativo às intromissões pensênicas. O destemor lúcido, o autodiscernimento cosmoético, a circunspecção para a melhor orientação da ousadia pessoal. O reparo da atenção, a atenção à singularidade, a fixação da atenção nas abordagens interpessoais, as desordens da atenção, o detalhe identificado, a dispersidade, a dispersividade, a impulsividade, a impetuosidade, a precipitação, o detalhismo, a autoadaptabilidade às rápidas alterações nos cenários da vida atual. A sinalética energética e parapsíquica pessoal, a vivência da prioridade da autodispersidade, as escagens lúcidas, os héteros desacertos. Eu chamo a atenção que a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos atilamento, coerenciologia, consim proativa, exposição pública e tac pensênico. Frase enfática. A intrepidez sadia é atributo conquistado pela consciência motivada e determinada a superar os obstáculos, implementando as reciclagens necessárias para potencializar a autoproex. Como classifica você a qualidade da própria intrepidez? Manifesta a ousadia com discernimento e cosmoética ou ainda é dominado ou dominada pela impulsividade? Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Atilamento, audácia, arrojo, coragem, desembaraço. Destemor, dinamismo, iniciativa, ousadia e vivacidade. Proatividade, assertividade, determinação, decisão, motivação. Ponderação, temperamentologia, cosmoeticologia, intencionologia e atributologia. O verbete hoje do dicionário é exumaciologia. O argumento é verponológico. Eu chamo a atenção para o argumentário, que tem 30 itens para a pessoa pensar. Agora, questionamento aqui. Professor, no DAC, na seção de taxologia, poderia explicar os itens 3? Assistido, as consciências que você assiste são seus pseudo-desconhecidos. Quer dizer, você está sempre assistindo o povo que você já teve relação antes e possivelmente ficou devendo. Então, agora você está pagando aquilo que está lá. É o resgate, a melhoria. 23, nobreza. A nobreza recebida, aporte baratosférico, se insere entre as maiores ilusões intrafísicas? Sim. Por isso que a consim, que ainda apresenta posturas monárquicas, tem que se autorreciclar urgentemente? Sim, o mais depressa possível. Por isso que já tem até um curso especializado nas disposições monárquicas. E a posição monárquica das pessoas tem que acabar com isso. A monarquia já era, um processo medievalesco. Agora, a verbetógrafa. Obrigado por socorrer tantos intermissivistas com seu brilhante verbete.
Isso é o doutor Eduardo Dória, lá de Curitiba. Na fatologia, primeira linha, qual a importância da circunspecção para melhor orientação da ousadia pessoal? A circunspecção é pensar antes de falar, é meditar o que vai ser dito, a circunstância, o fato, a cautela para não meter os pés pelas mãos, para agir com uma intrepidez sadia, com cosmoética, com discernimento, mas sem ser invasivo. Agora, vivemos... na fatologia, primeira linha. Vivemos na era da supercomunicação. Essa é a terceira linha. Tudo ocorre voando. Poderia nos falar sobre a fixação da atenção nas abordagens interpessoais? Fixação da atenção nas abordagens pessoais. A fixação, no meu caso, essa fixação da atenção nas abordagens é que eu tenho um pouco de dispersividade. Eu já era muito mais dispersiva. Agora eu estou trabalhando a dispersividade e estou eliminando, estou chegando a um denominador comum. Então, essa fixação na atenção são os devaneios, aquela saída, está falando uma coisa, está pensando... Eu estou abordando aqui sobre paradigma consciencial, mas eu estou olhando para a Kátia, eu estou lembrando que eu preciso devolver alguma coisa para a Kátia, e assim eu vou dispersando, e eu preciso voltar ao foco. Eu tenho que estar atenta para aquilo, o que está sendo tratado, quem é que está ali, qual o contexto, o que eu preciso fazer, como assistir, como responder aquela abordagem. Igual você faz muita anotação também, né? Isso está te ajudando muito. Agora, ainda em fatologia, na sexta linha, a perspicácia com as atenções quanto ao contexto evolutivo. Essa perspicácia também é ficar atento, é sempre a atenção aí nas abordagens, no contexto, na energia, como surgiu aquela palavra, por que ela surgiu, o que foi dito, o que precisa ser feito, e ficar sempre atento. No meu caso, eu preciso ficar... Como a intrepidez é sadia, eu descobri isso já ainda muito nova, então, às vezes, eu procuro fazer esse foco na intrepidez sadia, porque ela tem o outro lado. Então, eu procuro focar sempre nesse megafoco da sadia. Efeitologia, página 7, quinta linha. O efeito dominó do exemplarismo cosmoético pessoal. O exemplarismo cosmoético, o efeito dominó, as pessoas geralmente tendem a seguir alguém. Então, o exemplo que eu procuro dar, no meu caso, é algo mais correto, mais assertivo, com mais discernimento, com mais lucidez. Eu procuro estar sempre dando os melhores exemplos que eu tenho das minhas vivências até hoje. Agora, o doutor Eduardo está falando aqui, sugestão verbetógrafa, citação para citaciologia. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A ousadia tem genialidade, poder e magia em si. Johann von Goethe, 1749-1832. Te interessa isso? Interessa. Então está aqui, ó, passa para lá. Professor, a isca inconsciente na escala evolutiva das consciências, ainda que patológica, pode ser considerada como grau de evolução? Se a pessoa, presta atenção, se ela é inconsciente, mas está fazendo assistência, e ela não se perturba com aquilo, quer dizer que o processo é muito positivo, mesmo envolvida na patologia. Porque todo mundo entra. O assistente, na hora que está assistindo certas pessoas, às vezes ele tem que bancar a isca, isso faz parte do serviço. Seria um pré-requisito quando consciente a assistencialidade, ou seja, a próxima etapa de tenepsista? Sim. Muitas vezes a conscienciologia deixa a impressão que tudo é feito somente para os intermissivistas, inclusive a escala evolutiva das consciências. Sim, é feito, sim, primeiro para os intermissivistas, depois para aqueles interessados. O problema que nós estamos aqui é para falar para os intermissivistas. Você não está errado, não. Agora me conta, você não é intermissivista? É o caso de perguntar, é cotoveloma? O que se passa? Qualquer coisa, dá um pulo aqui que a gente dá uma geral em você. Um bando de loja, ele é de São Paulo. Vamos ver o que a gente faz. Né? Nós estamos aqui com as portas abertas.
As tertúlias não pagam nada, tudo aqui é grátis, tá certo? Sobre esse assunto. Agora eu passo então a Socorro para socorrer você, Ione. Então, a SOS, tudo bem? Na página 6, última linha, e depois continua na outra página, a ponderação quanto ao custo-benefício das ações pessoais. Dá para dar uma ampliadinha aí? Você precisa ponderar, eu preciso ponderar o que eu vou fazer, as minhas atitudes, as minhas ações, as palavras, qual o custo-benefício se eu vou fazer assistência naquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo, ou se eu estou fazendo algo que não é saudável. O que isso vai trazer de benefício nas minhas ações pessoais? Um curso que eu vou fazer, para que eu quero fazer esse curso? Ele vai me ampliar o quê? Se é um curso eu preciso fazer da informática, eu preciso ampliar. Isso vai me trazer um custo-benefício nessa ação aí, vai me ampliar o universo da informática, porque eu ainda tenho alguns trabalhos que preciso fazer, ampliar esse campo, e isso, se eu investir nisso daí, o custo-benefício vai ser alto, vai ser saudável, vai ser salutar. E depois, na página 7, segunda linha, patologia, a obstinação calculada. Essa obstinação calculada é a determinação. Se eu começo a fazer, tenho um projeto para fazer, um investimento, uma aula para dar, ou um curso que eu preciso estudar, eu tenho que ter uma obstinação saudável. É o foco, é não sair, é ter uma meta naquilo ali que eu vou fazer. Eu meto a cara para estudar e eu vou até o final. Tenho que ir com uma obstinação sadia, não nada patológico de doentio que vai me estressar. Tá ok, obrigado, hein? Nada. Socorro. É porque a gente vai sair 1 hora. Nós vamos ter que buscar um amigo no aeroporto. Então, eu estou assim muito feliz com o seu verbete. Obrigada. A Socorro é uma amizade raríssima. Nós estivemos juntos na Recim 2 e a gente pode testemunhar tudo isso que ela colocou aqui. Socorro, gostaria que você falasse um pouco sobre a página 7, na página 7, na 5ª linha, a autossuperação das arrogâncias. Essa autossuperação nas arrogâncias, ao se expor no Consim Cobaia, o Consim Cobaia é o curso, o Recim que a Rosa está falando, que é o reciclagem intraconsciencial, nós somos só cobaias. Toda semana tem 2 cobaias, aquela folha do conscienciograma que ela vai ser estudada, a gente seleciona uma pergunta, uma que é trafol, uma que é trafá e outra que é trafal. E, às vezes, o intrépido é assim, ele gosta de listar todos os trafores, os trafares, principalmente, mas se alguém lista alguma coisa que não está naquela lista dele, no princípio, eu era reativa, eu dizia, mas como eu não tenho esse traço? Isso aí, eu não... Mas, a partir do momento que ele vai sendo repetido, eu comecei a me perguntar, será que eu não tenho realmente isso ou eu estou camuflando isso daí? Isso me incomoda até que ponto? Então, superar essa arrogância de achar que é o infalível, que é o melhor, que é o tal, e assumir que tem aquilo, trabalhar aquilo ali para superar. E vai em frente, né? Muito obrigada. Nós tentamos fazer isso juntas. Eu também com esse aspecto. Obrigada. Socorro, no início da... Não, deixa eu falar lá. Estão querendo... Quem é você? Não, eu que estava falando. Ok. Socorro? Oi. Aqui no B. Tá. Dentro da tua autopesquisa, como que você conseguiu verificar os limites entre intrepidez e inconsequência? Está no verbete ou você está... Eu estou fazendo essa pergunta. Muitas vezes você se considera corajoso, mas você não avalia as consequências, né, de você ser intrépido. Então, você conseguiu verificar isso dentro da tua autopesquisa? No caso, essa diferença aqui que eu estou mostrando aqui, é que a intrepidez pode ser saudável. Eu não posso ser corajosa, audaz, intrépida, atilada,
para subir e escalar uma montanha, fazer alpinismo, que isso aí já deixa de ser saudável e passa a ser patológico, é um autocídio. Então, o limite é o discernimento. Por que eu estou querendo fazer, a coragem que eu estou tendo para fazer isso, isso é saudável? Isso vai me ajudar? Vai ajudar alguém? Vai fazer assistência? Então, tem que ter essa diferenciação do é saudável até que ponto? Para que eu preciso fazer isso? Então, o limite é esse, é o autodiscernimento. É a cosmoética, né? Obrigado. Agora, ó, a turma aqui não deve ficar assim, calada o tempo todo, porque aquela recomendação lá, ó, não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. Então, aqui a pessoa tem que ter intrepidez, audácia, arrojo, coragem, desembaraço, destemor, ousadia e proatividade para falar. Ok? Em sinergismologia, página 7, terceira linha. Gostaria que relatasse o sinergismo, temperamento intrépido, comportamento cosmoético. Então, o temperamento intrépido, porque o intrépido, ele tem que ter, o intrépido saudável tem que ter essa cosmoética. O comportamento deve ser intrépido, mas tem que com cosmoética. Saudável, com discernimento. Aí entra sempre o discernimento. A cosmoética vai estar sempre pesando nessa intrepidez. Ela não pode sair dessa saúde. O negócio não é ser macho, ou seja, machucado. Não deve ser. Agora, a verbetógrafa. Definologia, página 6, última linha. Por favor, poderia explicar a colocação no cumprimento das tarefas pessoais assumidas? Consta em Fatologia, página 7. A iniciativa própria para solucionar os imprevistos. É proposital a colocação da definologia? É proposital, porque superar os obstáculos, eles estão aí todo dia, toda hora aparecem esses obstáculos. Então, tem que parar para pensar como é que pode usar os trafores. Quais são os meus trafores que eu posso utilizar para estar superando esses obstáculos, e o trafor que eu tenho é esse, da coragem, de ser destemida, de ser audaz, de ir resolver aquilo que me incumbiram. Mas eu preciso resolver aquilo de uma maneira assistencial, de uma maneira cosmoética, lúcida, sem intempestividades pelo meio, porque eu assumi, eu tenho que cumprir. Se não for algo que eu possa cumprir, se não for cosmoético, não for correto, eu não vou cumprir. Em binomiologia, página 8, segunda linha. O binômio querer-poder. Poderia também abordar, por favor? Eu acho que sempre que a gente quer alguma coisa, a gente pode fazer. Põe a vontade naquilo que você quer fazer, traça as metas, como é que eu vou atingir isso, o que eu preciso eliminar, como é que eu vou chegar ali, e quer, então pode, porque a gente só quer aquilo que a gente pode fazer, mas com discernimento. Ao professor, é possível evoluir de um casal incompleto para uma dupla evolutiva? Sim. Se sim, como fazer isso? Como aumentar a tal da química? Não, o problema todo é esse não. Em primeiro lugar, não é a química. Em primeiro lugar, precisa saber se o casal incompleto são duas pessoas casadas ou dois duplistas. Aí é diferente. Tem que examinar se é homem ou mulher, como é que é a situação, tem que ver como é que é isso. De modo que, se eles estão livres, se não tem problema nenhum, nem do lado, nem do outro, qual é o problema? Eu não vejo, é assim que se formam as duplas. A maioria das duplas se forma a partir de casais incompletos. Tá certo? O casal incompleto, a gente fala para aquela pessoa que tem contato com a outra pela amizade, mas não tem nada a ver com o processo de relacionamento afetivo, sexual, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, se tem duas pessoas que são casadas e que se gostam, se sentem bem, isso é casal também incompleto. Tem gente, por exemplo, que entra numa repartição pública e trabalha lá 15 anos com a outra. Cada um é casado do seu lado. São casais incompletos, mas nunca tiveram nada. Entendeu? Não há alcova nessa história. Então, o problema todo, a gente tem que entender isso, que falou em casal, já viu. Todo mundo lembra da pombinha que fica aí chorando as mágoas agora na fase de acasalamento, chorando sem parar.
Tem uns 4 passarinhos que estão chorando essa semana aqui daquele jeito. Tem a pombinha, tem o sabiá, tem quero-quero, e tem também um outro passarinho aí que é diferente, que não é dos nossos, que o Roberto já esteve olhando, e que fica chorando. E outra coisa, eles começam a chorar de manhãzinha. O sol nem deu assim uma piscadela, já começa a chorar lá atrás. Aqui, ó, está assim de passarinho esse ano. Eu acho que tem mais do que os outros lugares. Capaz de ter colocado fogo em algum lugar, esses passarinhos vieram para cá. Esse ano eu estou achando que tem mais do que o ano passado. De modo que, vamos ver como é que fica isso. Agora, você então, na condição de passarinho, vê como é que você canta a situação. Pode ser que seja a fase do acasalamento. Então tem que começar lá. Om, om. Oi, Socorro. Aqui na página 7, na quarta linha de baixo para cima, a intrepidez como escudo da agressividade. Podia aclarar alguma coisa aí? Sim. Nos escudamos na agressividade? Sim. Que às vezes as pessoas confundem, estão sendo agressivas, estão sendo invasivas, estão sendo mal educadas e acham, confundem que estão sendo intrépidas, corajosas, audazes, e não é. Tem que fazer esse... Por que eu estou... Tem que parar e pensar, eu estou sendo intrépida saudável ou intrépida não saudável, que é o caso da agressividade, né? A agressividade é um traço da intrepidez que não é sadia. É aquela coisa de não fazer bem, nem para ela, nem para o outro. É invasiva. É mal educada. Socorro. No ar, aqui, Socorro. Sim. Página 8, no detalhismo, quarta linha de baixo para cima, sindromologia. Você poderia explicar aí os 3 itens para nós e dar exemplo aí para melhorar isso aí, por favor? Oi. A síndrome da dispersão consciencial, a síndrome da pressa e a síndrome do ansiosismo. Elas são crescendo, né? Essa dispersão, como eu falei no começo, né? Eu tenho essa síndrome da dispersão. Só que agora ela está num grau menos elevado, não tão profundos como era, até porque, como eu estou fazendo parte da equipe dos verbetógrafos, a hora que eu estou corrigindo os verbetes, que eu fico centrada, eu fico focada, eu fico com a atenção ali, sem estar pensando, corrigindo o verbete, pensando que eu tenho que passar no supermercado e que eu tenho que estudar ainda alguma lição. Então, eu fico focada. Não, eu estou aqui para fazer essa correção e isso está me ajudando bastante. E a síndrome da pressa é que eu queria tudo para ontem. Eu tenho uma lesão por esforço repetitivo, porque eu trabalhava no banco e eu era muito ansiosa. Aí a médica disse, olha, você precisa fazer algum trabalho manual, alguma coisa. Eu já fazia, eu era analista de OIM e trabalhava com computação. Aí ela disse, você precisa fazer algum trabalho manual, que é para aliviar essa sua ansiedade, essa sua pressa. Aí eu digo, eu não tenho vocação nenhuma para trabalho manual, mas um dia eu passei em tapeçaria, resolvi fazer o curso de tapeçaria. Só que, com a pressa de acabar o tapete, eu não sou. Eu aumentei a minha pressa, a minha ansiedade, como adquiri uma lé, porque juntou a digitação com o tapete que eu queria fazer dia e noite, qualquer folga que eu tinha. O tapete era grande, maior do que você? Hã? O tapete era grande? Era maior do que eu. Ah, é? Então... Tinha mais de 1,60 m, professor. Então, e a síndrome do ansiosismo é isso, é a pressa que gera ansiedade. Como é que é? No futebol tem um tapetão, que é um problemão, né? É o tapetão verde lá que... Agora aqui, professor, obrigado. Um clarividente pode ver pelo menos a paraencriptação de um ofexista? Pode, mas há determinadas coisas mais sérias nisso. Como identifica um ofexista? Você optaria pelo OFIEX ou por ser mini peça do Max Mecanismo com um bom para microchip exteriorizar ou exteriorizador o tempo todo? Qual a relação do OFIEX com o para microchip? Escuta, você não está entendendo nada por enquanto, né? Então vamos ver se a gente clareia alguma coisa.
Primeiro, não tem nada desse negócio de optar pelo OFIEX. Quem manda no processo da OFIEX é o que vem de cima, é o processo de mini peça do maxi-mecanismo multidimensional, interassistencial. De modo que não é você que fica com isso, não. Outra coisa, para-microchip, em tese, não tem nada a ver com o OFIEX. É lógico, se a pessoa tem um para-microchip, vai ajudar, se ele é positivo, de alto nível, dependendo do processo de estabilizar a pessoa, de serenizar, de colocá-la equilibrada, ajuda em qualquer manifestação assistencial ou parapsíquica. Mas, em tese, não tem nada a ver com isso. Entende? A OFIEX tem mais relação com a TENEPS. E o avanço, o desenvolvimento, o progresso da pessoa dentro da área parapsíquica assistencial. É assim que tem. Agora, outra coisa. OFIEX, ninguém rejeita uma OFIEX. Se vai instalar. Isso é irresistível. É o que mais? É imperdível. É o diabo de evil, tudo você pensar. Isso é bobagem. Então, vamos raciocinar bem para saber o que é OFIEX. É oficina extrafísica. Com a OFIEX, presta atenção, uma consim já fica um pouco consciex. Isso já é o início do processo da semiconsciencialidade. Professor, em relação ao posicionamento monárquico, especialmente na Europa, porque ainda hoje existe uma insistência nesse posicionamento visual e feudal, especialmente na Inglaterra e países como a Holanda, a Noruega, a Espanha, você esqueceu da Espanha, enquanto o resto do mundo já praticamente se retirou desse posicionamento. É porque essas pessoas estão presas a esse processo do feudalismo e da monarquia. Isso aí é um atraso de vida horrível. Agora, por exemplo, a Inglaterra, uma boa parte da economia dela está baseada na família real. Eles deram muito dinheiro para esse povo, sustentam esse povo gastando bilhões, então eles têm também que dar um jeito de arranjar. Então tem que fazer espetáculos, os shows públicos, para atrair o povo. Aquilo está sustentando uma boa parte do PIB da Inglaterra atualmente. É uma vergonha. Agora, por que que aqueles lords, por exemplo, ainda fazem a caça à raposa? Vocês querem coisa pior do que isso? Mas ninguém mete o pau, por quê? O povo está sobrevivendo, os granfinos estão sobrevivendo com a morte da raposa. É uma vergonha tudo isso, nós sabemos. Agora, hoje, nós estamos vivendo a era dos serenões. O que tem de gente doida e aparece logo a doidura. Não dá para esconder mais, tem muita gente já lúcida, já pensando nas coisas. Gostaria de saber a opinião da verbetógrafa sobre a intrepidez ideal em momentos críticos de assistência durante a TENEPS. Qual a postura recomendada? Tem que ter discernimento, tem que apelar para o amparador da TENEPS, tem que manter a calma. Qual que é a abordagem ali? O amparador, se ele trouxe aquela consciência para ser assistida e está ocorrendo essa parte aí, ele sabe por que ele está fazendo. Você tem cacife para resolver isso aí. Então, não se precipitar, não ser apressado, não ser ansioso ou ansiosa, né? E pedir ajuda aos amparadores da TENEPS. O senhor quer complementar alguma coisa, professor? Não, está perfeito. Você é doutora no assunto, não? Ok, está aqui no B, Giovanni. No caso, a intrepidez sadia, né? Para aquela consim que quer fazer uma autossuperação e não consegue. Como é que, por exemplo, vamos dar um exemplo, aquela consciência que quer fazer um curso no CAEC, no IPC, e chega naquele momento que o assédio, para ele e para as outras pessoas, faz uma pressão para que ele desista, para que ele não supere aquele sentimento, né? E muitos sucumbem a isso. Para aquelas pessoas que se incomodam com isso, que não conseguem chegar, o que tem que fazer para que essa intrepidez sadia ela convenha a ter no seu sentimento, na sua condição?
Quando eu estou querendo fazer, no meu caso pessoal, quando eu quero fazer alguma coisa que começa a surgir os imprevistos, os contratempos, eu paro para pensar. Esses pensamentos são meus ou de quem são? Eu estou pensando quem? Por que eu não quero que eu faça? Aquele custo vai me levar a quê? Geralmente, eu tenho feito a técnica da autorreflexão de 5 horas. Eu já fiz 4 vezes, ela tem me ajudado, porque ali lista tudo o que está ocorrendo. Você tem que ver quais são os contrafluxos, os percalços, o que isso vai lhe ajudar e quem é que não quer ser ajudado nessa situação. Trabalhar as energias é uma coisa bem interessante, que ajuda bastante. Os EVs, fazer o EV e procurar fazer essa autorreflexão. Eu faço assim, eu procuro refletir o porquê e relaciono. Quais são os contrafluxos e o que eu posso utilizar de trafor para melhorar aquilo ali, para atingir aquele objetivo. Ok, no meu caso, a gente trabalha bastante, procura fazer assistência da melhor maneira e sempre tem o que daquela situação de não fazer, da preguiça, bate aquela preguiça. Só que no meu caso, por exemplo, eu quando tenho a dificuldade, eu faço uma análise. Por que está tendo aquela dificuldade e me serve como combustível dizer, e se existe a dificuldade, é por isso que eu vou fazer. Então, eu acho que o foco também é da assistência. Você tem em si que você quer melhorar e existe um contrafluxo, para mim, no meu caso, eu uso esse combustível para seguir em frente. Exatamente. As técnicas, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo técnicas, como solucionar, como sair de certos percalços, como enfrentar aquilo, esses travões. Com a maturidade, né, o tempo, algumas coisas vão se repetindo também, e aquilo vai servindo mais de apoio, de reforço para elaborar uma técnica mais assertiva. Eu acho que é isso aí que você está fazendo também correto. Socorro aqui no ar. Parabéns pelo verbete. É a segunda linha de baixo para cima da fatologia, os permanentes testes da vontade. Você podia dar exemplos assim, o que você faz, como é que são esses testes? Esses permanentes testes da vontade, é aquela vontade, é o caso que ele acabou de citar aqui, ele quer fazer um curso, mas aí surgem os imprevistos. E essa técnica que ele usa de fazer essa avaliação, de fazer esse autoenfrentamento e o heteroenfrentamento, avalia o que está por trás disso daqui. Às vezes é um assédio, tem uma consciência que não quer ser assistida e que exatamente ela precisa ser assistida, que é aquele passo que você precisa dar para a fila andar. Então, a gente está sempre sendo testado. Todo dia a gente tem esses testes aqui dessa vontade. Vontade de ficar na cama ao invés de fazer a minha caminhada, a vontade de ir para o shopping, assistir um filme ao invés de vir para a tertúlia. Então, vai tendo aquelas... Por que está tendo essa vontade? O que isso está me atrapalhando? Isso tem que saber o que está por trás disso. E isso daí, a proporção que você vai detectando, que vai eliminando, isso você já tira de letra, tudo isso daí. Você registra? Registro. Eu registro o que aconteceu, como foi aquele dia, o dia anterior, se eu tive algum insight, se eu encontrei alguém, eu associo sempre que eu encontro essa pessoa, acontece isso ou não acontece. Mas também não fico estigmatizando aquela pessoa por isso. Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando esse gancho aí. Como é que você distingue isso, né, de um exopensene negativo e da informação de que não é realmente para fazer aquilo? Aí eu procuro avaliar o que aquilo vai trazer de benefício para mim e para o outro. Porque, às vezes, a vontade de fazer, ela fica débil, porque, às vezes, é o próprio operador que está mostrando, dando um toque de que aquilo ali não é para ser feito. Tem que fazer uma avaliação mais profunda. Se aquilo vai ser assistencial, vai ser benéfico, tanto para quem vai fazer, como para quem está fazendo. Para quem está sendo pinçado ali naquela ocasião. Respondeu? Socorro. Aqui. No sinergismologia, o sinergismo intrepidez, transparência, poderia ampliar, por favor? Esse sinergismo intrepidez, transparência,
que não a intrepidez, como ela é sadia, no caso aqui ela é sadia, você tem que mostrar que você está se predispondo a ajudar alguém, mas realmente para ajudar alguém, você tem que estar imbuído daquele sentimento. Porque o intrépido, ele é muito transparente. As pessoas dizem assim, Socorro, você fala com os olhos. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa e o olhar está dizendo outra coisa. Então você tem que ser transparente. Aquilo que você está um posicionamento que você tem que tomar, você tem que estar firme naquilo, você tem que estar suficientemente seguro daquilo e mostrar que está seguro. Então você está falando e está mostrando, está sendo transparente naquilo que você está dizendo. Está sendo sincero, está sendo autêntico. Entendi. Obrigada. Professor? Alô? 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 Professor, aqui no dicionário, no argumento, número 3, assistidos. As consciências que você assiste são sempre, aliás, são seus pseudos. Eu já falei isso aí logo que começou aqui. O problema todo é o seguinte: você nunca vai assistir uma pessoa que você nunca viu. Aquela consciência já teve relação com ela e geralmente ficou com algum resgate a ser feito. Por isso que ocorre isso. Não existe coincidência, existe sinergismo, sinergia. Todo mundo evolui com outras pessoas. Ninguém perde ninguém. Ninguém evolui sozinho. Então, qualquer pessoa que você encontra, você nunca viu, não é a primeira vez que você vê. Você já viu que nós temos, são milhares de vidas, milhões de anos de existência, de todo tipo. A maioria aqui, tudo é elder, é gente muito antiga aí, né, nesse planeta. Então, o que se passa? Toda pessoa que você está fazendo assistência é um pseudo desconhecido. Por quê? Ele é seu conhecido já de muito tempo. Você está consertando o que devia para ele, algum centavo que faltava, alguma coisa. Você entendeu bem isso? Isso é a lei de causa e efeito e a lei da evoluciologia que está conosco. Todo mundo evolui em grupo. É a grupo karmologia. Agora, quando a pessoa fica mais lúcida, ela passa para a polikarmologia. Ela já faz isso aí, ultrapassando tudo e sem esperar retorno. Ela já faz por espontaneidade. É a situação dela. Ela já tem lucidez, ela já tem inteligência, racionalidade, lógica, ponderação, equilíbrio, é isso. Está claro? Esse aqui é o caminho. Está claro. Professor, Obrigado. professor, aqui no A. Aqui. O item 5, autotaquirritmia. Os seres humanos não têm asa nas costas, mas pode viver com autotaquirritmia. A autotaquirritmia é quando a consciência vai ficando cada vez mais lúcida, ela então amplia a eficácia das manifestações dela. Então as posturas, o modo de agir, a ação, os atos se tornam mais eficazes e, portanto, mais rápidos com o tempo. Então, a eficácia começa, nesse caso, na autotaquirritmia, pelo taquipsiquismo. A pessoa tem que começar primeiro alterando, intensificando a velocidade dos seus pensamentos. Depois disso, então, isso é o taquipsiquismo. Daí, então, ela vai para a taquirritmia. A taquirritmia se estende a todas as manifestações dela. Entende? Isso agora, é outra coisa, quando ela se transforma em consciex, quer dizer, consciência extrafísica, a taquirritmia, então, mexe no holossoma inteiro. Aqui a taquirritmia mexe mais, embole, envolve, comanda, governa os problemas do soma, do corpo humano. Agora, extrafisicamente, o negócio se estende para tudo. Entende? Se a consciência tem autolucidez disso, sai de baixo. Isso então, é construído com experiências de várias vidas, por isso que você relaciona com a auto. Tudo é isso aí, experiência de milhares de vidas, para a pessoa chegar nisso. Agora, nós já estamos nesse nível. A maioria aqui já está de vez, já não é mais verdolenga a respeito de taquirritmia. Não entendi. É tanto verdolenga, aquela fruta, que está super verde.
Se você colocar na boca, ela te quebra o dente, porque parece uma pedra, está dura. Sim. Entendendo? Agora, tem aquela que é de vez, começou a amadurecer. Entende? Agora, nós todos aqui já estamos de vez para maduro. Então, a taquiritmia já é preciso começar a ser pensada para a pessoa começar a viver, a vivenciar a taquiritmia. Então, por exemplo, como é que é você nos seus atos? Quem é que conhece você bem de perto? Tem alguém aqui? Quem é? Quem conhece? Você conhece ela bem na intimidade das coisas? Ela é lenta ou é rápida? É rápida? Então, você já está conversando. Então. Eu conheço a Keiko também lá do financeiro. É assim que a gente sabe. Ela trabalhou comigo lá no financeiro, assim que ela começou passa rasteira em vocês? Rápido. Porque o problema é a rasteira. A pessoa boa começa a passar rasteira no entorno. Todo mundo fica para trás. Tem que tomar cuidado com a impulsividade agora, também. Ó, pior é quando você amadurecer. Você ficando velhinha de cabelo branco, você vai começar a fazer as coisas na frente dos jovens. E aquilo vai dar um cotoveloma nesse povo danado. Entende? Então, é aquilo. 72 anos para uma pessoa de 27. Você passa a perna do cara. Então, isso tudo vai acontecer com você. Agora, outra coisa. Ela pensa rápido? Pensa. Você que conhece, ela pensa rápido, ela é taquipsíquica? Pensa. Então, rápido. É isso aí que é a taquiritmia. E fala rápido também. Ela fala rápido também, pois é. Não, mas aí, ó, com mulher não tem muita vantagem ficar do lado de um chácara aqui, ó. Professor Se fosse homem, ainda teria. Entende? Mulher não. Mas, ó, você entendeu isso tudo? Agora, ó, aproveita isso para você caminhar com o resto. Tudo que você faz. Você faz muitas anotações das coisas? Você tem laptop? Então tá. Então você está. Essa está absolvida. Professor Valdo, por favor, aqui a Vera. O senhor poderia falar ali no item 27 da previsão? 27, previsão. A previsão é a metade da evitação. Então, por exemplo, se uma pessoa ela começa a prever o que vai acontecer, o que acontece com isso? Ela vai, então, fazer uma evitação, ela vai pensar na coisa. Por quê? Ela já viu o que é que pode acontecer. Ela evita aquilo. Então, a evitação começa por aí. A previsão é, na verdade, uma profilaxia. Entendeu? Profilaxia é a prevenção. Então, uma boa previsão racional é uma boa prevenção. Entendeu? Isso é a base da situação da vida. Agora, nós estamos fazendo aqui uma exumaciologia, quer dizer, exumação. A gente está tirando aquilo que já morreu, ou que já passou, está ultrapassado, trazendo a baila para a pessoa entender o que é que se passa. Tudo aqui é baseado nisso. São os estudos, portanto, das palavras de conteúdo mais sutis, desprezadas, esquecidas, mal interpretadas, pouco empregadas, contudo com significado valioso para o momento evolutivo, as pesquisas de ponta, o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, é o período que nós estamos vivendo aqui, isso é importantíssimo. Você já falou sobre o 2, professor? Amigos? Amigos, os amigos definem o caráter da pessoa. Por exemplo, se for o Arlindo não está aí, mas os amigos dele são da máfia, você vai ver que então tem mafioso nisso. Você deve ter Gaudério, então eu preciso saber os Gaudérios que tem nessa história, os gaúchos que estão mexendo com isso, e por aí vai, está entendendo? Por exemplo, a Mabel é que conhece mais meus amigos, você já viu, né? Ela agora está começando a interpretar os meus amigos. Vocês veem o meu nível, como é que é. Eu acho que não é tão ruim assim. Pela paraedencologia, vocês veem, não é isso? Amigos, vocês não podem falar nada. Outra coisa, quem está fazendo isso não sou eu, é a Mabel. Vocês resolvem lá com ela. Entendeu? Então, nesse caso aqui, intra e extrafísicos, né? Hein? Amigos intra e extrafísicos. Né? Pois não, de todo jeito. E outra coisa, amigos da família nuclear, amigos da profissão, amigos dos seus círculos de relações sociais. Tudo isso tem que pesar, né? Tem mais amigos nessa história. Hoje de manhã eu estava falando, o povo, de modo geral, desde a antiguidade se fala em amizade, exaltando a amizade.
Mas não adianta. A maioria das pessoas ainda não entende a amizade. Isso aí, então, a gente tem que bater nisso. Eu vivo escrevendo sobre amizade. Tem muita coisa na enciclopédia, agora tem muita coisa nesse dicionário de argumento que eu estou fazendo. Nesse caso aqui, a exumação é para poder entender o conceito de amizade e valorizar ele. Né? Tem que valorizar, e não é só isso. Você tem que vivenciar a amizade no nível que ela precisa. O povo despreza o processo de amizade ainda. Entende? Que é uma pena. Agora, você sabe, tem muita coisa que vai contra a amizade, mesmo dentro do universo da amizade. Uma pessoa empresta o dinheiro para o amigo, já cria problema. Você está entendendo? Outro vai fazer um negócio com o amigo, já cria problema. Entende? Outra coisa, o amigo morava lá à distância, aí ele virou vizinho, pode criar problema. Tem uma série de condições na amizade que a gente tem que interpretar, tem que ponderar, fazer reflexão. Agora, amigo é aquilo que eu estava falando aí de manhã, é aquele que pode chegar para a pessoa e falar a verdade para ele. Isso aqui é a explicitação, a sinceridade. Então, é entre amigos que pode haver mais franqueza. Uma reflexão é verificar o nível de amizade sincera que você tem. Pois é, mas aquela amizade raríssima, ela tem que andar por aí, tem que começar a se manifestar por aí. Agora, a gente tem que estudar, né? O nível de amizade que a gente tem. Então, vamos estudar mais a amizade. Quanto mais nós soubermos, melhor para todo mundo. Não são só para os amigos, porque todo amigo tem outros amigos. Então, aquilo vai, ó, espraiando. É o processo. Como é que chama aí que eu falo? É o efeito halo da reverberação. Ok. Paulo, socorro. Na página 8, em Interaciologia, na terceira linha, a interação, intrepidez psicossomática, autorreciclagem. A interação intrepidez psicossomática, autorreciclagem, então, é aquela intrepidez que eu falei antes, né? Da pessoa que ela age por impulso, por ansiedade, na pressa, aí age com o psicossoma, vem aquele sentimento, aquela pressa de agir. E a autorreciclagem é reconhecer que foi impulsiva, que foi reativa naquela intrepidez e procurar fazer uma autorreciclagem. Por que eu fiz aquilo? O que foi que me descartou? Será que sempre que se apresenta essa problemática, essa fala, eu sou reativa dessa maneira, o que isso me leva? Me leva a uma retrocognição de alguma coisa? Então, a reciclagem vem daí, dessa autorreflexão. E mais embaixo, em antagonismologia, o antagonismo, pensar rápido, agir com lentidão. Então, quando eu estou pensando, às vezes, eu estou com eu penso rápido, mas aí, eu pensei rápido, mas aí eu passo para outra coisa, quando eu estou naquela síndrome da dispersão. Eu pensei rápido em fazer algo, em comprar, ou estudar um tema, aprofundar um tema, mas aquilo foi assim, en passant. Daqui a pouco ela vem de novo, aquele pensene, aí é que eu percebo que aquilo eu já tinha pescado antes. Então, eu demorei a decodificar a ideia, demorei a anotar, a aprofundar naquilo que, às vezes, aquilo era para aquele momento. E eu, com agir com lentidão, aqui, às vezes, passou da hora. Tá, obrigada. Professor Valdo, aqui no adendum, você coloca lá, né? Há verdades permanentes e há verdades desenterráveis. Você poderia falar um pouco sobre essas verdades desenterráveis? As desenterráveis são aquelas que a pessoa não quer mais mostrar, mas que são inevitáveis, porque com a evolução você tem que fazer exumação. Por isso que esse bebê chama exumaciologia. Quer dizer, você tem que desenterrar os cadáveres daquilo que passou
para reajustar o seu passado, aquilo que ficou. Agora, essas verdades enterráveis, elas às vezes vão criar um certo abalo, levantar poeira na hora que se faz o negócio, para a pessoa às vezes interpretar aquilo que ela vem interpretando errado através de anos e anos, décadas. Ela então tem que saber o que quer que se passa. Tem coisa que a gente interpreta mal e aquilo fica engastalhado na cabeça da pessoa e não sai. A hora que vão examinar o fato, como de fato aconteceu, a pessoa tem que recuar. Às vezes tem até que se retratar, porque às vezes, através de anos, ela interpretou tudo errado. Agora, você pensa bem no prejuízo de uma situação dessa, e é muita gente assim. Por isso que eu falo, temos que ponderar muito e o processo de autojuízo crítico tem que ser sempre agudo, principalmente na heteroavaliação ou na heterocrítica das pessoas. Tem que ponderar bem. E qual o critério, assim, para a gente poder fazer o enterramento mesmo, de fato, assim? O Isso não vale mais a pena. é juntar todas as pessoas que têm relação com aquele tema, com aquela ocorrência, aquele cenário, o drama, ou a tragicomédia da situação. Envolver todo mundo e clarear para todo mundo, explicitar o assunto. Isso é que é o ideal. Seria o acordo final, está entendendo, de pacificação. Aí acabou, entra a pacificação, entra uma trégua definitiva. Professor, isso é só para terminar, só para concluir a minha ideia. E quando não dá para fazer essa reunião, essa exposição, isso tudo, você aí tem que fazer da sua parte. Agora, se você não dá para fazer, mas você quer fazer, você dá um jeito de entende? Passar por cima do processo, ficar equidistante, mas procurar ajudar as pessoas para saber que você, pelo menos, quis ajudar. Aí você deixa para lá, entende? Há muita gente que ainda não chegou na recomposição da interprisão grupo kármica. Mas, por exemplo, tem uma delas que já está. Essa, então, ela sobrepaira aquelas que estão com dificuldade, ela fica livre daquilo. Mais tarde, se acontecer, ela vai fazer assistência do jeito que ela faz para todo mundo, mas ela já não tem mais culpa no cartório tão séria do jeito que era. Entende? Não, isso que o senhor está falando, a questão das heterocríticas que ela está falando, é o que a gente passa quando a gente é evoluciente, em Cossincobá e a cariação, não é? É. Levanta toda a poeira, né? É. E o autoinventariograma, que eu acho que também tem a ver com isso, né? E tem gente que tem dificuldade de interpretar isso aí. Você sabe, né? Uhum. Tem gente que tem problema com isso. Agora, por isso que eu falo, a primeira coisa é o seguinte, toda pessoa, independente da condição dela, evolução, idade, sexo, formação cultural, ela deve passar pela condição de evoluciente na OIC, na consciência terapia. Ela só vai se sentir melhor com isso. Ela vai começar a interpretar o arcabouço, a estrutura da consciência terapia. Isso vai ajudar demais a ela. A gente tem percebido, professor Waldo, que as pessoas que passam, por exemplo, alguns cursos na Consus, que passam lá na OIC, a questão de evoluciente, e depois na PEX, dão um salto quântico com relação, porque faz esse levantamento, né? A pessoa mexe na sua holobiografia. Pois é, mas isso tudo é importante. Agora, ó, nós temos aqui não tem um curso institucionalizado, que a pessoa vai seguindo primeiro, segundo, terceira, quarta série, quarto ano, nem nada. Mas as nossas condições são muito mais sérias do que tem nas escolas. Então, por exemplo, uma pessoa, ela começou a fazer TENEPS. Com o passar do tempo, ela vai evoluir demais através da TENEPS. E a outra coisa, só ela e o amparador. Ninguém está sabendo. E ela assistindo muita gente, ninguém sabe. Então, você veja, isso aí é um curso de bastidores. Nós temos uma verdadeira universidade que atinge a existência das pessoas, que ajudam mais do que muitas áreas da saúde que tem na instituição oficial, federal, estadual, municipal, de tudo quanto é lado. Agora, tudo isso eu preciso saber. Por exemplo,
A pessoa que entra na consciência cobaia, ela vai ter muito mais afirmação perante a realidade dela. Ela vai se entender melhor. Nós não podemos ter medo de enfrentar a gente mesmo. E nós não podemos ter raiva da gente. Tem gente que não quer saber de estudar nada dele, porque acha que ele já bagunçou tanta vida com tanta autocorrupção que ele não admite mais ele mesmo. Tem gente assim. Tem, que é um momento que por isso que eles começam a beber, usar crack, esse negócio todo, se mata logo, morre mais cedo, prematuramente. Isso é um erro, é um desvio, um transviamento. A pessoa caiu no buraco, escorregou. Então, o problema nosso, por exemplo, estudar a consciência com o processo do conscienciograma. Uma pessoa que for analisar o conscienciograma com calma, ela vai longe. Entende? Só o conscienciograma já é uma biblioteca particular. Não é porque eu fiz o livro, demorei 22 anos, não é isso. É porque, olha lá, eu desafio a pessoa a arranjar um livro prático, objetivo, quanto a si mesmo, melhor do que o conscienciograma. Eu desafio, arranja. Uma vez eu falei isso, o cara veio com a Bíblia na mão e falou assim, ó, joga fora que esse livro é pornográfico e sujo, está fedendo esse livro. A Bíblia é um dos piores livros que tem por aí. No entanto, é considerado um livro sagrado. O que tem de besteira lá dentro não está no gibi. Quanta guerra por causa desse livro. Essa dificuldade que as pessoas têm de enfrentar o conscienciograma é a dificuldade que elas têm de entender a própria raiva dela, o antagonismo, o problema a questão todo do é a dificuldade que a pessoa tem de ficar tranquila estudando o egão. Que essa é a maior dificuldade nossa. O problema todo é esse, é estudar o egão. As pessoas têm dificuldade com isso. Agora, o conscienciograma, com o passar do tempo, se a pessoa passa o gargalo, ela tem um pouco mais de paciência, ela vai começar a se entender melhor. Agora, o melhor não é isso. É aquilo que chama o efeito halo, as consequências disso, que chama também, tem outros nomes aí, aquele resultado lateral do processo. Como é que chama? Como é que é o resultado lateral positivo de alguma coisa que você fez? É? Como é que é? Pois é o do Loche que eu vivo falando. Agora, então, vocês pensam nisso, porque isso está na moda. Eu gosto de falar que as expressões estão na moda, porque se eu não falar, o povo vai falar. Então, olha bem o valor agregado que o seu conhecimento faz perante os outros. A hora que você conheceu com aqueles erros seus, o nível da fissura sua, aquilo que você está procurando superar, você vai ver isso tudo em torno de você, nas outras consciências. Aí você vai começar a entender mais as pessoas, vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais amigo, vai ter muito maior compreensão das reações humanas. Então, o conscienciograma não é só estudo do ego, é o estudo da policarmalidade. É acabar com a interprisão grupo kármica. Esse é que é o caminho. Entende? Na hora que a pessoa chega nessa conclusão e que já vivenciou isso, pessoal, dá para se dizer que ela quase superou o período da interprisão grupo kármica? Não, ela começa a ver a interprisão e ela então vai ter força para fazer a recomposição. Que a maioria aqui está na recomposição. Então é preciso de ver. Agora, a recomposição é preciso de haver a reação positiva de um lado e de outro. Só um não adianta. Agora, quando um não quer, aí o que se passa? Aquele que está querendo abençoa a pessoa, entende? E cai fora, mas abençoando, não pensa mais mal, deixa para lá. Ela aí fica livre daquilo. Ela, então, do lado dela, fez a recomposição, o outro fica no buraco. Problema dele. Porque, geralmente, também, ele não tem problema só com aquela pessoa que quer fazer a recomposição. Ele tem com o outro, você está muito mais envolvido. Então, está baratosférico. Isso aí tem que esperar. Precisa de mais tempo. Entende? Tá. Obrigada. Professor Valdo, na quinta-feira, aqui o senhor falou na quinta-feira que a amizade é crucial, voltando ao tema da amizade. A gente sabe também que o autodiscernimento é crucial. Como é que é a questão, como é que a gente pode desenvolver mais a amizade com o autodiscernimento? Sabendo que isso é um tema fácil de falar, mas difícil de falar. Não, o problema todo é o seguinte, pelas suas amizades, a gente pode definir quem é você.
aquilo que o povão fala. Conte-me com quem que tu andas, que eu te direi quem és. Isso é o processo da companhia, é o problema da amizade. Então, por exemplo, um cara da máfia, entra todo mundo de preto com um revólver na mão, você já viu os amigos dele, como é que são. Agora, o outro, você chega lá e daí a pouco tem um padre no meio, aquele, gente, tudo junto, você já viu. É algum cara que é beato, alguma coisa nesse sentido. E por aí vai. Então, nós temos que analisar o processo da amizade em tudo que aparece em torno da pessoa e dos amigos dela. Agora, a amizade é aquilo que eu estava falando aí antes. Precisa de ser aprofundada, precisa de ser estudada. Então, por exemplo, uma boa parte, às vezes, até de vocês até hoje, vocês ainda não têm um amigo raríssimo que você cultiva. Porque a amizade é um processo de cultivar, é uma cultura. Você tem que alimentar a amizade. Isso não é assim, porque senão ela se desfaz, aquilo esmorece, desaparece, entende? Então é preciso de cultivar a amizade. Agora, a amizade raríssima, ainda tem muita gente que nem sabe o que é isso. No entanto, a amizade raríssima, ela é básica na evolução. São os bobocas que ainda não sabem e que não usam, porque ela é imperdível, uma amizade raríssima. Agora, nas seleções antigas, as seleções eram aquelas seleções do Reader Digest. Aquilo já havia, se publicava muito, vinha dos Estados Unidos. Isso foi lançado em 1944 no Brasil, 47, já havia os primeiros números das seleções. Durante dezenas de anos isso foi publicado no Brasil. Então eles descobriram lá pelas tantas que havia uma seção que chamava atenção demais. A seção era o seguinte, era uma espécie de autobiografia e que chamava Meu Tipo Inesquecível. Durante muito tempo todo mundo ficou vidrado com aquilo, para examinar qual é o tipo inesquecível. Esse tipo inesquecível, às vezes, é a amizade raríssima. Então, qual é o tipo inesquecível da sua vida, que você viu, que você não pôde esquecer mais? Eu não estou falando do amor da moça, com aquele cara que ela viu, ficou vidrada, ou o rapaz que ficou doido com aquela moça bonita, sexy. Não é isso. É o tipo inesquecível da personalidade que fixou a pessoa. Então, esse tipo inesquecível é que cria amizade raríssima. Agora, então, por exemplo, eu pergunto, você já estudou amizade raríssima na sua vida? Quantas amizades raríssimas você cultiva? Tudo isso está para ser feito. A maioria aqui não sabe nada disso, nem tem isso. Estou falando alguma besteira? É verdade ou não é? O tipo inesquecível, então, aquela consciência que cala fundo muito. Aquela que vincou a sua lembrança, marcou. Pá. Mesmo que não tenha discernimento nenhum. Como é que é? Mesmo que não tenha autodiscernimento naquele contato? Não, alguma coisa chamou a atenção, você ficou siderado com a pessoa, tinha alguma coisa ali. É além do processo de sexo, de afetividade, entende? É o brilho da inteligência, do gênio, que está ali de alguma coisa. A genialidade é alguma área de manifestação da consciência. A amizade raríssima, de certa forma, reflete o nível de transafetivologia, né, que a gente também, já aí não, é preciso eu ter falado isso tudo antes para vocês começarem a entender o que é transafetivologia, porque é um negócio fora da cama, fora da alcova, é um negócio muito bravo. Porque a amizade tem uma relação forte com a questão da afetividade, né? A maturidade tem com afetiva. Sexo, tem com tudo, e família, parentela, tem tudo, é a base do processo. É o bicho homem, tem que ter. Por exemplo, lá em casa, a Graça foi lá e arranjou 2 gatos, uma pretinha e um cinza. Não tinha nada que ver um com o outro. Aí eles começaram a viver juntos lá conosco. Você há de ver o amor de um com o outro. Você está entendendo? Sendo que não tem nada demais. São amigos. Entende? A pretinha é menor, é fêmea, ele é enorme, tudo lá. Agora, o que se passa? Por causa do calor, se cortou os pelos, estão pelados. Quando pela o pelo do gato, ele fica mais afetuoso, porque aí é que ele vai lamber diretamente a pele. Então, esse gatão enorme fica lá,
tratando a pretinha como se fosse a filhinha dele. Lambe ela. Como é que é possível? Agora veja, se os bichos, nesse nível da gatologia, já é assim, pensa bem o que é que nós todos que somos humanos já passamos dessa bicharada toda que tem por aí. Você está entendendo? A zoologia, para chegar até aqui. Olha só o problema, o que é amizade. Agora, o problema é que a pessoa era assim, mas daí a pouco ela começa a ser só, vamos dizer, raposa, puma, tigre, começa a querer fazer guerra e o diabo. Então, aí é que perde tudo. Mas agora, olhando lá aqueles dois gatos, é uma simpatia, dá vontade mesmo de você fazer alguma coisa em favor deles. Entendeu? Isso é impressionante. Afetividade. Agora, os dois são assim, eles já estão caminhando para 1 ano, né? E o gato, então, está ficando enorme. Então, tirou os pelos dele, ele agora está menor. Parece um gremlin, né? Quando tira o peso, é outro bicho. Mas o problema da amizade, a hora que se deixar um separado do outro, eles ficam procurando para ver onde é que está. Vocês estão entendendo o que é? Isso é que chama companheirismo. Você está entendendo? A dificuldade nessa relação afetiva, até mesmo na amizade, seria o principal motivo, o processo repressivo, a autorrepressão, de certa forma, ou pode ter origens mais diversas? A autorrepressão já é outra coisa. É uma pessoa que está usando a violência dentro do poder que ela exerce. Muitas vezes a pessoa, por autorrepressão, não expressa o seu nível de afetividade. A autorrepressão é porque ela já vem de repressão que o outro fez em cima dela. Geralmente é isso. Na infância, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido. Agora, o problema todo é o seguinte. Eu estava conversando com os meus amigos que estão fazendo um trabalho de assistência aos doentes. Mas há doentes que cometeram algum crime ou alguma coisa assim. Mas são dementes. Então, esses são dos doentes mais difíceis que tem para fazer tratamento da psiquiatria. Então, eles estão trabalhando atualmente com cerca de 38 pessoas nesse sentido. Só homens, porque aí ainda não dá para colocar coisa mista, tem que ser só de um sexo. Agora, 38 deles, todos eles têm algum processo ilícito, tipo de criminalidade, alguma coisa nesse sentido, mas eles são psicopatas. Tem algum processo mental alterado. Você está entendendo bem como é que é? Então, esse tipo é dos piores que tem para você tratar. Está entendendo? Como é que faz isso, o entrosamento daquilo? Entre eles. Agora, veja, que paciência que a pessoa não precisa ter para cuidar desse povo. Aí não é só médico. Tem médico, tem os enfermeiros, os paramédicos, a turma da administração, tudo para cuidar. Eles não podem ter contato demais com os outros, porque senão piora tudo. Tem que ter uma segurança, porque senão eles vão embora, vão fazer mais coisas. Então, pensa bem nessa questão. Agora, o que se passa? Às vezes, no meio desse povo todo, tem o cultivo de uma amizade fortíssima. Tem pessoa que depende do outro. Tudo homem ali, com a situação, não tem nada de sexo no meio disso. É o processo do convívio. Essa semana mesmo nós estamos estudando um caso aí, que eu estou estudando uma turma que está fazendo um negócio, que talvez eles vão lançar esse trabalho para o Brasil inteiro, que isso ainda não existe. Que é tirar o povo que é doente do presídio e fazer um local de casa de recuperação com eles. Especializado, tudo. Porque nesse caso... É o primeiro que se faz no Brasil nesse sentido. E eu estou acompanhando isso desde que aconteceu, dando palpite, o que é que dá, como é que está, tal. Nesse caso, o processo da amizade, da interação, pode ser a principal terapia para eles, né? Agora, o problema todo é que precisa de olhar isso tudo. Então, por exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem com esse povo, adivinha o quê? É a turma que vai atender a turma. O pessoal, a tripulação. Você está entendendo? A administração do problema, às vezes, é que é o mais difícil. É preciso estar olhando para não haver excesso das pessoas com o doente, como é que fica e tal. Não é fácil.
Agora, ali no meio tem que ter, às vezes, uma pessoa forte, porque às vezes pode precisar, porque a pessoa pode dar um surto de uma hora para outra, uma coisa mais séria. Então, com o tempo, você vai sabendo tudo. Agora, com o tempo, eles vão tendo confiança e arranjam apoio, eles vão melhorando. Tem gente que melhora mesmo, melhora o processo mental. A coisa é séria. Então, se cria um holopensene adequado, tudo pode melhorar, entende, Adriano? Então, o processo aí seria pelo estabelecimento do vínculo, quer dizer, está ensinando a essas pessoas a estabelecer amizade, é o seguinte, eles estão dando um jeito de fazer uma educação. Agora eles vão arranjar um jeito das pessoas ficar ocupadas, porque você sabe, o ócio leva a pessoa a ficar mais louca ainda ou fazer besteira. Então é preciso arranjar alguma coisa agrícola, porque tudo eles estão arranjando casa no meio de mata mais forte que essa aqui, tudo fechado, 30 quilômetros não tem gente. Entende? É assim que eles estão fazendo. Então, aquilo fica isolado. Todo mundo vai lá de carro. E outra coisa, a estrada é de chão batido, você tem uma ideia. Não tem nem asfalto. Agora, eu mesmo, de vez em quando, tenho que fazer minhas pesquisas, por causa da minha experiência de tratar com isso, de muitos anos do interior. Então, essa semana eu perguntei para eles assim, já apareceu alguém desinteressado lá, que não sabia onde é que estava, que se perdeu no meio do mato? Eu falei assim, já. Então, esse a gente tem que estar de olho neles. A hora que ele vê, quando ele chega lá, está aquele monte de gente numa casa, com os negócios todos, tudo arrumado e tal. Como é que é isso? No meio do mato, ninguém esperava aquilo. Outra coisa, o mato lá é de tal maneira fechado que tem o túnel verde. O carro passa debaixo do verde, tudo fechado. Entendeu? A estrada é desse jeito. Agora, esse lugar que eles arranjaram, o prefeito da área está danado da vida, por causa da política dele lá, está dando conta, porque o povo é doente, precisa de assistência. Então, estão dando conta. Eles vão arranjar uma outra cidade para transladar isso tudo. Tem que tirar dali e colocar em outra cidade. Eles estão estudando agora para ver. Já arranjaram o lugar que o prefeito é de boa índole. Tem que ter confiança, né, professor? Tem que ter muito, para fazer essa questão do vínculo, desenvolver essa amizade. Agora, tem gente especializada em psiquiatria, tem a outra que é psicóloga especial, tem o outro que é especialista em processo de economia, com as coisas todas. E outra coisa, o governo está muito interessado nisso. Começou o governo do Estado, agora já bateu em Brasília, já estão interessados nisso aí também. Então, o negócio está deslanchando. Eu espero que daqui a alguns anos nós vamos ter um monte disso para o Brasil inteiro. Aí eles vão criar alguma coisa, do jeito que é que tem, né? Casa isso, casa aquilo. Eles vão criar alguma coisa de saúde, alguma coisa, uma campanha geral. Vão lançar para o Brasil inteiro. Está precisando, né? Agora, que isso aí é o máximo, agora, que dá trabalho, não é fácil. Paciência, né? Como você falou. Muita cuidador, não é fácil. Essa iniciativa para as pessoas só doentes, a gente já viu. Agora, para doente, criminoso, é que é difícil. Pois é, mas era isso que eu fazia, né? Eu cuidava disso em presídio, no movimento espírita. Fiz isso demais. Você não sabe daquela história que eu contei aqui? Que eu tratava a família desde que os meninos nasceram. Então, lá pelas tantas, o menino estava preso, o rapaz estava preso. Quando, então, sai no jornal, a rádio começa a falar que o preso saiu pulando nas costas de um guarda e saiu correndo, ninguém segurou ele mais. O cara apareceu no meu consultório. Falei assim, doutor Valdo, eu estou aqui. Falei assim, vem cá, você foi ver sua mãe? Falei assim, não, se eu vou ver minha mãe, ela vai me levar para a polícia de novo. Eu vim aqui porque eu sei que o senhor não vai fazer isso. O senhor sabe que eu sou inocente das minhas coisas lá, o que fizeram comigo. Foi os caras que eram mais velhos, me acusaram, eu não pude fazer nada. Agora, eu vim aqui porque o senhor vai me socorrer. Eu preciso de algum dinheiro, uma roupa, alguma coisa, para poder ir embora. Aí eu arranjei roupa, dinheiro para o cara e falei com ele, você não vai para a direita, porque vai para São Paulo. Você vai para a esquerda, porque aí você vai para Goiás. Em Goiás não vão te pegar. Naquela ocasião, Goiás era mais fraco, mas São Paulo estava assim de gente atrás. Agora, no outro dia, vem a família, a mãe, tudo, fala assim, pois é, meu filho, o senhor sabia, fugiu da cadeia, deu aquele negócio todo e sumiu, nem foi me ver. O filho reclamou da mãe no dia anterior. O
O meu enfermeiro olhou aquilo lá, virou o rosto e foi embora, porque não podia nem ouvir o que a mãe estava falando. Os meninos, esse rapaz, esse negócio todo, eu tinha atendido desde menino, você está entendendo? Como médico. Agora, ele tinha confiança em mim. Cada situação não tinha confiança na mãe. Como é que é possível isso? E depois vem a mãe chorando lá dentro. Aí o meu enfermeiro não aguentou aquilo, né? É muita cara de pau para a situação toda. Quem que vai fazer? É um negócio de mãe, né? Maternagem não é fácil. Agora, por aí você vê como é que é. Era desse tipo que a gente fazia lá no interior. É lógico, você não vai, vamos dizer, fazer acolher tudo quanto é criminoso, não é isso, não. Mas num caso igual aquele é loucura. Por exemplo, aquele rapaz, se a gente denunciasse lá, eles iam matar ele lá de pancada. Ele saiu o seguinte, ele puxou a grade da janela que havia, pulou em cima do guarda na hora que ele abaixou e saiu correndo. E eles não seguraram ele. O cara era bom de perna. Eu falei com ele, pois é, pelo que eu sei, você parece que fugiu assim. Foi sim. Então você é bom de perna. Eu falei, sou sim. De modo que eu vou para Goiás agora, mas eu sei correr. Agora ele tinha que sair. Agora o cara, tudo indica que ele era inocente mesmo. Primeira coisa, não tinha nada de ficha na polícia, nunca tinha cometido nada. Entre os irmãos, era o melhor que havia lá dentro, da família que eu conheci desde pequeno. Quer dizer, não tinha jeito. Mas por aí você vê. Agora, esse povo que a turma está mexendo, tem gente de todo tipo, sabe? Agora, o que é bom, eles estão mexendo primeiro só com o homem. Mais tarde é que eles vão estudar o negócio das mulheres e mais tarde que vão estudar o processo misto, porque o misto é pior. A hora que começar a formar casal lá, é um problemão danado, entende? Professor, conheci virtualmente uma pessoa que apenas ao ver a foto paralisei. E chegaram para informação de um enorme amor proibido pelas diferenças religiosas da época. Ele continua profundamente enraizado na religião católica ortodoxa. Como o senhor interpreta esse sentimento de amor que aflorou com tanta força? Não, isso é o passado. Trocamos algumas mensagens. Estou profundamente mexida. Ele, aparentemente, também com menos veemência. É espanhol da província de Aragão. Tá? Olha, pensa bem aí o que é que você pode fazer com essa história, mas agora, seria bom fazer um noivado com ele. Faz um trato de um período de noivado para ver como é que vocês vivem. Porque esse negócio aí, uma pessoa assim, ortodoxa, Igreja Católica Ortodoxa, é um negócio de ir para a área medieval, período medieval, é voltar ao passado mesmo para valer. Preciso saber disso. E você que é muito viva, quem está falando aqui é uma das pessoas que já vieram aqui, a gente conhece, essa é muito inteligente. Quem sabe que você pode ser cuidadora dele? Vamos ver o que dá. Afinal de contas, dupla evolutiva, quase sempre é um cuidando do outro. Professor, em algumas tertúlias o senhor responde ao teletertuliano dizendo o que percebe através do parapsiquismo, inclusive o paravisual de consciências assediadoras através da clarividência viajoura. Sim, isso é quando os amparadores mostram, não sou eu não posso me responsabilizar por isso. Poderia esclarecer se para esse tipo de clarividência concentrar-se no local e anotar o que vem à mente é uma boa técnica para a clarividência viajoura? De qualquer maneira, a clarividência, a pessoa tem que anotar, ver os detalhes, fazer comparação, de vez em quando fazer um levantamento de tudo, das vivências todas que a pessoa teve, e pouco a pouco, aquilo vai ampliando, a pessoa vai entendendo. E outra coisa também, se predispor praticando a TENEPS para que, durante a TENEPS, a pessoa possa desenvolver o problema da clarividência e da energia e de outros fenômenos. A TENEPS é a chave, a gazua, a chave geral, que abre as portas do parapsiquismo, do desenvolvimento do parapsiquismo. Olha isso. Socorro. Professor. Vamos lá, então. Oi. Eu queria saber como é que você fez, ou está fazendo, para lidar, reciclar com a questão da impulsividade, da reatividade, do taquipsiquismo, que por vezes pode ficar assim desenfreado.
O que você está fazendo em termos de prática, de ações, para lidar com isso e reciclar esses traços? Olha, uma coisa que está me ajudando, depois que foi detectado várias vezes isso no paredão, é o paredão de la consciência, como eu chamo lá, quando a gente vai para o Consim Cobaia, né? Aqui é a cadeira dos réus, lá é o paredão de la consciência, que foi se repetindo esses trafares. Eu comecei a investir mais na técnica da autorreflexão, de 5 horas, e aquilo ali vinha. Mas vinha também como agilizar aquilo. Eu estou fazendo mais relaxamento físico, ouvindo músicas. Eu procuro, quando eu entro nesse esquema de estar impulsiva, eu percebo quando eu levanto de manhã, eu já estou a 220. Ligada. Antes do horário, porque eu acordo normalmente, isso daí já me chama a atenção. Essa hiperatividade, a cabeça está a 1000, às vezes o corpo está dizendo, calma, olha o PVC, né? Que é o prazo de validade do soma, do corpo. Às vezes eu não levo isso em conta, esse prazo de validade, porque eu já estou ligada em 220. Aí isso é uma senha de... Isso vai me levar à impulsividade, à reatividade, à impaciência. Então, começar aí, eu estou trabalhando, estou eliminando, isso daí é um aviso, é uma senha. Aí eu volto a ficar mais tranquila, mais introspectiva, a falar menos, a perceber mais. Essa é uma consciência. Procuro perceber as energias, se houve mudança no Holopensene, o que eu fiz de diferente, para onde eu fui. Então, isso tem me ajudado. Eu percebo, essas coisas que você está falando batem com algumas coisas que eu tenho feito também, né? E essa questão da profilaxia é super importante, porque para você não entrar no roldão, entrou naquele caminho é mais difícil sair, né? Você tem que ver os sinais para poder você não entrar naquele vício. Né? É a leitura das entrelinhas, aquilo que vem sutilmente. Às vezes eu confundia antes essa hiperatividade, essa coisa de já levantar ligada com, isso é energia, isso é, sabe? Não era assédio, às vezes era assédio mesmo. Era o excesso uma companhia, de energia, excesso de energia que estava incompatível com o meu padrão. Entendi. Ok, obrigada. Socorro. Oi. Aqui na página 8, elencologia. Você poderia falar um pouquinho sobre a Consim ousada? A 8. Elencologia. Isso. Elencologia. A Consim ousada. É a Consim atilada, é a Consim intrépida, né? Mas tem que ter uma ousadia com cosmoética, sem precipitação, sem ansiedade, sem muita efusividade. Então, tem que ser ousada com cosmoética, com discernimento, com assistencialidade. Atenta, porque uma ousadia para fazer assistência, e não para o outro lado, para o lado negativo da intrepidez, né? Ok, obrigada. Professor, sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pegando um gancho de uma resposta anterior. Por exemplo, duas consciências que têm um problema mal resolvido. Aquela que tem mais lucidez procura a outra que tem a diferença para ser solucionada. Aí, como o senhor disse, quando duas não quer, quando uma não quer, não tem solução. Aquela que tem lucidez abençoa e vai embora. Nesse vai embora, significa que ela está liberado da sua Pelo interprisão. menos temporariamente você vai ficar livre daquilo que você tentou fazer a recomposição. A pessoa não quis, fica da sua parte e a pessoa continua lá do jeito que está. Agora, geralmente, se a pessoa não fez a recomposição a outra, ela não tem problema só com essa que já se liberou. Tem com muitas outras. Mas sempre não é um caso só. Então o negócio é deixar para lá e seguir sua vida. Vamos assistir quem queira ser assistido. Então, um dia ou outro, ela tem que não, às vezes ela vai voltar, mas às vezes ela nem volta mais, porque você já está livre. Quem ali, a pessoa lúcida, não tem mais nada a ver com aquilo. Ela já ultrapassou aquilo, sobrepairou. Você entende? É assim que é o processo da lei de causa e efeito. Está liberada do caso. Agora, por exemplo, sabe lá, se essa pessoa que não quis fazer a recomposição, se ela até já não é candidata
a transmigração para um planeta evolutivamente inferior, tudo isso é possível. Essa, então, você nem vai ver mais. É aí que acaba a inseparabilidade grupo kármica. É o aspecto mais crítico, dramático, está entendendo? Cirúrgico da situação evolutiva. É complexo o assunto, né? Complexo é. Obrigado, professor. Pode falar sobre a importância do Alfred Russel Wallace para o estudo do parapsiquismo? Olha, o homem era fora de série na época dele. Ele entendia muita coisa. É bom você ler tudo que ele deixou escrito e aquilo que a turma escreve sobre ele, você vai ter uma noção do que era o parapsiquismo na época dele, que é o século 18 para 19. Vale a pena ver. Socorro, na segunda linha da definição, você coloca autodisponibilidade assistencial. E na terceira linha, de baixo para cima da fatologia, você coloca autodeterminação assistencial. Você pode desenvolver mais esse tópico para a gente? Porque não basta ter só autodeterminação, tem que ter essa autodisponibilidade. Eu posso dar um exemplo. Eu, em janeiro, estava dando o CIP de férias, e na segunda semana é aquele CIP que se tem aula todo dia, né? Aí, na segunda semana, na sexta-feira, acabou o curso, aí eu cheguei em casa, que respirando, fui fazer compras, aí quando chegou a noite, eu abri os meus e-mails. Eu estava com um afilhado meu, que é filho de uma amizade raríssima, que tem mais de quase 50 anos essa amizade. Nós éramos jovens ainda, né? Isso faz algumas décadas. E nós estamos sempre em contato. Eu vou a São Luís, fico na casa dela, ou na casa da minha família, passo dias com ela. Quando ela vai ao Rio, ela fica comigo. E é aquela amizade que a gente... E o filho único deles é meu afilhado. E ele fez uma cirurgia bariátrica, que ele tem uma obesidade, né? E foi tudo bem com a cirurgia. Só que, quando ele saiu do hospital, ele foi para um flat e lá pegou uma bactéria. Aí teve que voltar em coma para a UTI em São Paulo. Era só o casal e esse filho. Quando eu cheguei sexta-feira, que eu li aquilo, eu digo, quem é que está cansado aqui? Eu não posso dizer que eu estou cansada se a minha melhor amiga está precisando de ajuda. Aí, o que eu fiz? Eu não avisei que eu ia. Eu abri a internet, comprei uma passagem, 5 horas da manhã eu estava pegando um voo para São Paulo e fui direto para o hospital. Lá, subi, fui para a UTI e fiquei fazendo energização nele. Ele sentiu uma reação imediata, porque ele estava estático, coberto de gelo, porque estava com mais de 40 graus de febre. Então, ele começou a tremer. Aí, a enfermeira estava do lado e olhou e disse, está alterando aqui os batimentos dele, né? E eu comecei a conversar com ele, chamando ele pelo nome. Diogo, eu estou aqui com você. Então, eu fiz assistência para os pais, porque eles estavam desolados, subia com um, conversava, descia com a mãe para tomar café, fazendo essa assistência separadamente, porque os dois estavam numa autoculpa, de que se ele tivesse permanecido no hospital, estaria bem, mas foi o próprio médico que deu alta, e ele teria pegado essa bactéria de qualquer maneira, em qualquer lugar, se fosse o caso. Então, eu me disponibilizei, o cansaço passou, não tinha nada de cansaço, no dia seguinte voltei, quando cheguei em casa, para satisfação minha, tinha um e-mail dizendo que aquela assistência que eu tinha ido fazer em loco, tinha sido melhor do que os remédios que o médico estava dando no hospital. Então, quando você tem essa autodisponibilidade, você não tem cansaço físico, mental, não tem distância. A assistência, ela não tem distância. É aí que a intrepidez fica... Aí é que a intrepidez sadia fica patenteada, porque tem a coragem de assumir que precisa fazer e não ficar na zona de conforto, ficar parada. Porque eu dei 2 semanas, estou cansada. Não, o cansaço ali não entrava em conta. O que estava prevalecendo era a assistência que eu precisava fazer. Professor Valdo, aqui no seu verbete, na taxologia, item 20, o senhor fala de meta. Eu queria saber como é que o senhor traça aqui no ar. Como é que o senhor traça as suas metas? Fazer isso aqui. Metas de quê que você está falando? Como é que você faz suas metas? No dia a dia, como é que você estabelece as metas? Como é que isso... Eu sou uma pessoa que
desde menino, eu comecei a fazer a minha organização pessoal. Então, eu tenho tudo marcado, tudo assinalado, tudo feito, e eu sigo aquele ritmo. Os erros, ou desvios, ou alterações que tem, quase sempre são devido ao povo externo, mas comigo não dá. As minhas, quando eu tenho algum erro hoje, ou algum desvio, é devido à mudança da rotina. Então, toda mudança de rotina eu olho muito, porque ela é muito estratificada comigo. Se muda, pode criar problema. Entende? Agora, eu sou uma pessoa que procuro ultrapassar tudo na hora. Eu desarrumo as coisas arrumando. Eu vou passando no lugar, eu vou usando os objetos, as coisas que tem. Tudo quanto é ferramenta, recursos que eu estou usando. Ao passo que eu vou usando, eu vou arrumando. Então, eu nunca deixo as coisas na bagunça total, entende? De modo geral. É lógico que eu vou ter uma gaveta, que é da bagunça, um local da bagunça, isso faz parte. Eu estou falando, a vida toda minha, tudo é acertado. Para você ter uma ideia, eu estava aqui hoje, cheguei no meu horário, vim para cá, era 11 e pouco. Aí eu fui olhar, não tinha os dados que o João Paulo faz para mim do problema. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa com ele. Então, o que eu fiz? Não comecei a esperar o que ele fez, não. Comecei a fazer o que ele devia de fazer. Daí a pouco, ele chega, eu já estava com o meu arrumado. Aí eu só chequei com ele para ver se estava certo. Aí ele falou assim, ó, perdoa que hoje eu atrasei. Você está entendendo? Eu já tinha tudo arrumado na hora que ele chegou. Eu falei assim, não, já fiz. E aí eu chequei o que ele fez. Em matéria, por exemplo, mega-análise, por exemplo, já tinha feito lá, o processo todo aí. Né? Aí eu peguei o dele, normal, para ver esses dados aqui, ó, sabe? O total, o número, o dia, quantas páginas, quantas logias, quantos máximos tem, no detalhismo quantos tinha, ou quantos tem aqui no caso, são 15 hoje. Então eu já tinha feito isso tudo quando ele chegou. Atraso dele, que eu não sabia. Só porque eu não queria deixar o negócio furado, porque eu tinha que falar aí na hora. Você está entendendo? Agora, tudo meu é assim, arrumadinho. Então, agora, eu eu tenho trabalho dia a dia. quatro, vamos dizer, jornadas diárias. Entende? É de madrugada, de manhã, de tarde e de tardinha, quer dizer, à noitinha. Eu, geralmente, durmo às 7 da noite, ou no máximo 9, raramente 10 horas da noite, não passa disso. E eu acordo 3, 4 horas depois. E eu trabalho 3, 4 horas depois, que é o período antilucano. Esse período da madrugada é o que a gente rende mais. Então, tudo que é de maior efeito, de maior, precisa de mais cabeça, esse negócio, tudo eu deixo para de madrugada. Agora, mas isso está falando de organização. Diário. Eu não tenho nem feriado, nem fim de semana, nem dia santo, nada disso, uma folga. É assim, ó, é linha de montagem que eu chamo. Agora, a minha linha de montagem, ela atinge o meu corpo, a minha casa, meu trabalho e as coisas que nós temos aqui no condomínio, que inclui aqui o tertuliário, o holociclo, tudo isso. Mas como é que a meta entra nisso? Quer dizer, eu estou vendo um processo de organização, muito não, organizado. Eu tenho tudo arrumado. Então, atualmente, por exemplo, estou escrevendo o dicionário, que aqui, a enciclopédia, eu estou só superentendendo agora. Nem as revisões eu não estou fazendo. Quem faz as revisões já tem outros aí que estão fazendo, já são doutores já no assunto. Depois de dezenas, milhares, agora são mais de 2.000 verbetes, entende? Então eu não faço mais. Então eu estou fazendo esse dicionário. O dicionário já tem 1.200 páginas. Eu vou levar para 1.500 para fazer. E depois vou passar uma temporada fazendo a revisão. Agora, junto com isso, eu comecei também a fazer um outro dicionário que é de pensatas da conscienciologia. Como é que você chegou nessa meta de ter esse dicionário? Eu preciso fazer esse aí dicionário? É porque eu tenho muito material. Esse vai ser o livro mais fácil para ser feito. Desses livrões grandes vai ser o mais fácil que eu vou fazer. Como é que o senhor determinou que isso era necessário? Hein? Como é que o senhor determina que isso é necessário? Os fatos foram orientando. Não, os fatos é que foram orientando as minhas coisas. Agora, por exemplo, o que é que eu faço hoje, nessa temporada agora, que eu faço em matéria de cabeça? Eu escrevo todo dia
as minhas sentenças, que são máximas, anexins, sabe, que eu posso usar à vontade. Então, por exemplo, eu escrevo aqui, escrevo no meu quarto, escrevo no escritório, escrevo no holocico, quando eu vou lá, escrevo na sala de jantar, quando eu estou esperando a comida, alguma coisa. Por todo lado eu escrevo. Então, por exemplo, eu tenho uma facilidade total em matéria de grafar pensamento. Está entendendo? Então, eu sou capaz, qualquer coisa que você me falar, eu sou capaz de falar para você o dia inteiro sobre aquilo. Se é que é do meu, entendeu? Então, se eu detecto uma necessidade, se eu estabelecer um prazo para aquilo ficar pronto, é isso? Não, mas eu não sou assim, não. O meu processo de prazo é relativo, porque o meu que eu vejo é a qualificação. Prazo e tempo, para mim, é um processo de volume, de quantidade. Eu não dou valor para isso. Isso eu chamo de moldura. É a molduragem. A molduragem é secundária. O que interessa é a qualificação do seu produto. Então, para isso, você não pode estar vendo horário. Entendeu? Agora, é lógico, eu marco determinado ponto, aquilo que eu vou fazer, mas geralmente eu queimo todo é isso que eu marco. Então, eu marquei, por exemplo, para fazer tantas páginas, eu já passei isso tudo. Então, isso não adianta para mim. Eu olho a qualificação do que interessa. Agora, outra coisa também que eu aperfeiçoei demais, que eu dou muito valor, é o detalhismo. O detalhismo exaustivo. Eu olho nos mínimos detalhes o psicossoma do pingo do i. Você tem uma ideia? É assim que eu chamo a atenção para a pessoa ver. Então, nisso eu sou o tatuzão. O tatuzão é aquele que tem a perfuração para furar o granito lá. Eu sou a ponta pontiaguda do tatuzão para pensar. Isso aí é que interessa. O senhor tem uma mega meta para essa vida? Quer dizer, uma mega meta, um mega foco para essa vida? Não, mega foco é a conscienciologia. Aos 14 anos eu já tinha ideia disso. Como agora a coisa já está assentada, eu já sei como concluir. Por exemplo, esse meu dicionário, para mim, está sendo a minha obra-prima, de tudo que eu já escrevi. Eu já escrevi, se você for olhar em volume, mais de 50 volumes até agora. Mas isso não interessa. Interessa é o que eu estou fazendo, porque esse aí tem muita conotação da minha biografia, da minha vida. Então, eu estou confessando como se fizesse uma confissão pública, em muitas áreas. Agora, falando a verdade com um soco na cara, tudo na base da impacto-terapia, esse livro. Você vê aí o que é que nós estamos falando? Olha bem aí, você deu o verbete de hoje, o que está falando aqui? O seu. Examina bem o que é que está falando aqui no argumentário. O que é que está falando aqui? Taxologia, na questão da meta. Por exemplo, tem umas coisas mais do que óbvias, mas a pessoa precisa pensar. Por exemplo, um negócio evidente, boboca, presta atenção, mas não é. Está assim, hoje, o dia de hoje nunca existiu antes. Por que é que eu estou falando isso? As pessoas, às vezes, não sabem o que vão fazer. Elas não sabem. Fica aí de papo lá, não sabe o que faz. Perdido. O dia de hoje é novíssimo. É uma oportunidade para a sua vida, você pode renovar tudo. Você nunca teve um dia igual a esse. É isso que eu quero fazer a pessoa pensar. Entendeu? Agora aqui, ó, tem uma opção de coisa. Imoralidade. A pena de morte é determinação legal imoral. Todo Estado que tem pena capital, pena de morte, é um Estado anticosmoético, eles não têm moral. Estados Unidos é isso, a China também. E são os dos estados mais fortes que tem em matéria de economia, e não vale nada. Entende? E por aí vai. Agora aqui, ó, inventividade. A inventividade é o êxtase da autopensanidade. Quer dizer, o máximo que você pode pensar, mais brilhante, é a hora que você arranja uma coisa nova. Eu chamo isso de neo-verpom. Isso é que manda. Outra coisa, meta. Quem vive sem meta já dessomou e não sabe. O cara já morreu há muito tempo e não sabe. Aquele que não tem objetivo, não tem meta, não tem nada, não tem mega foco. Esse já era. Você está entendendo o nível de pensamento que tem aqui? Agora, o problema é a pessoa tem que pensar, não tem outro jeito. E eu estou entendendo que o senhor tira a sua meta, então, dos fatos, como o Pedro falou. Não é isso. Para a maioria das pessoas, o negócio é isso aqui que está no fim, ó, vitória. A ausência de fracasso não representa vitória. Presta atenção.
Se dá de pensar isso tudo. Agora, veja, são palavras simples, ninguém pode falar não, qualquer um entende isso que está escrito aqui. Agora, precisa entender o que está escrito realmente. Não adianta ler só. Entender as palavras todas, tem que entender o mínimo, o significado, o conteúdo, a mensagem que está aqui em cada um desses. Tem essa pergunta-chave aqui. Jamais devemos esquecer a pergunta-chave. 2 pontos. Para onde estou indo? Para onde você está indo? Eu sei para onde eu vou. Dom Convô, Broncovim, Dom Cotô. Você tem que saber. Agora, por aí, então, você vai ver que a gente quer é que a pessoa estude, pense. Por exemplo, tem um aqui que é para a minha turma aí do jardim. Está escrito ali, ó. Daqui é que está, tem um cara. Quem cultiva flores vive perfumado. Está entendendo? Vou chamar a atenção. Tem de tudo aqui para a pessoa pensar, né? Agora, só aí tem 30 pensamentos desses. Agora, eu escrevo assim 30, 40 pensamentos todo dia. Sempre tem um horário que às vezes eu faço. Eu faço isso na minha cadeira lá de papai, na hora que eu estou vendo televisão, ou filme, ou entrevista, noticiário, alguma coisa nesse sentido. Agora, ontem, por exemplo, eu fiz uma experiência diferente. Há muito tempo que eu não fazia. Eu queria ver um processo de música para espantar os mosquitos lá em casa, né? Então, eu coloquei, a Graça arranjou um som moderno que tem aí, que você dirige o som todo como se estivesse ligando a televisão. Tudo é feito assim, e através de disco. Você viu lá. Agora, o som, então, eu queria ver o volume, a condição, o negócio abala as estruturas. Então, coloquei Sinfonia do Beethoven, coloquei La Gassa Ladra do Rossini, coloquei as valsas e fui dançar com a Graça dentro de casa, nós dois dançando a valsa de Strauss, etc. Quando o senhor descobrir com a música que espanta os mosquitos, você me avisa que eu estou precisando também. Pois é, não, a música às vezes é bom para você melhorar o óleo pensando da situação. Quando a gente atende muita gente doente, às vezes é bom. Agora, eu não sei se vocês ouviram uma música ontem à tarde, né? Não, lá para 6 horas, que eu coloquei no máximo, para ver o máximo. Eu vou colocar qualquer hora, vocês vão ver. E outra coisa, eu estou fazendo um concerto, porque é só música clássica, né? Eu sempre tenho música clássica. Agora, eu tenho lá, são centenas, que a Graça me guardando, ela separou ontem e colocou tudo lá. Isso é técnico. Beethoven tem um monte assim, Mozart tem um monte, o outro tem um monte. Mas isso é técnico para espantar mosquito, professor? É para espantar mosquito. Se eu conseguir Agora, espantar... sabe o que eu faço? Coloco as gatinhas todas separadas com a porta fechada por causa do barulho, né? Porque o gato sente demais o som. Agora, eu coloquei som de tremer as estruturas. Dava para ouvir por aqui tudo. É aquele som lá do vizinho, de vez em quando eles põem. Eu sei o que é isso, na minha casa. Agora é o seguinte, conforme seja a situação, o dia que tiver com muito bagunça, vou pôr do lado de cá para responder para eles. Eles põem forró e eu coloco música clássica aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver quem ganha. Professor Valdo, aqui falando de mosquito, no conteudologia, há palavras dignas do lixão. Podia falar sobre isso? Há palavras dignas do lixão na conteudologia e num teatro. Sim, as palavras ferem o mental soma, as balas ferem o soma. O que você quer? Há palavras dignas de lixão. Outra já nasce no pódio da sabedoria. Eu tenho noção de que Por exemplo, tem umas palavras difíceis de você falar. A palavra desgraça é horrível. Ela é feia demais. Outro, boçal, também é negativa. Está entendendo? Tem várias, você não veio usar muito desgraça, boçal, tem várias que eu não uso. Essas são palavras muito carregadas, negativas, não vale a pena. Agora, você tem que falar aquelas que valem a pena. Elas já nascem no pódio da sabedoria, quer dizer, já tira o troféu, já nasceu com o troféu na mão. Né? Uma delas bacana é troféu. Essas palavras assim do lixão, elas podem te ajudar numa defesa também, na hora que pintar uma pessoa. Sei, mas tem palavra que às vezes não vale a pena usar. Você tem que estudar muito, com calma.
E fora aquelas que você não pode ter paciência para não errar, né? Porque tem muita coisa que são usadas erradas, né? Então tem que ver tudo. É igualzinho aí que eu descobri que na enciclopédia estava lá com um cacófato que eu não tinha visto. Vem também. Vem também. Então, na etimologia, a Mavel tinha colocado. Então, essa expressão vem também do idioma latino. Vem também quer dizer que está ventando bem. Isso não é bom. Então, o que eu fiz? Tirei tudo. Eram dezenas de expressões, vem também. E coloquei, vem igualmente do idioma latino. Então, são coisas que a gente tem que olhar em matéria de ideia, de palavra, né? Mais fácil. Agora, socorro, você, como sempre, está nos socorrendo a nós todos. Esse seu verbete é que número? Segundo. Então, eu espero mais 200 pela frente, tá certo? Nosso comerciário, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 86 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Os recados de hoje são da Rosemary Salles com talk show com as autoras e a Neida com o Fórum de TENEPS. Nós vamos realizar hoje um bate-papo com duas autoras aqui da CCCI que publicaram livros esse ano. Então, é a Jandira Teixeira e a Cristina Ribeiro. A Jandira, ela escreveu 2 livros já na terceira idade e sem ter cursado escola formal. Então, ela é um exemplo para a gente. E a Cristina, ela é fisioterapeuta especializada na gerontologia. Então, a gente vai estar conversando sobre a questão da gerontologia e a questão dos livros, do autorado. Então, todos estão convidados, é boca livre, né? A gente vai fazer um coquetelzinho lá simbólico, às 18 horas, aqui na Epígrafe Livraria. A gente espera aí que os colegas prestigiem, né? Os nossos colegas autores da CCCI. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar os tertulianos e tertulianos a participar da imersão na TENEPS. É um evento tradicional que acontece todo final de ano aqui no CAEC. Então, este ano vamos dar destaque para o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e 5º Encontro Internacional de Tenepsistas, que vai acontecer de 17 a 20 de dezembro próximos. Então, é um evento que acontece com 3 conferências, 3 meses de debates, 9 mini-conferências e mais um workshop de bioenergias. Então, para quem não puder estar presente neste evento, a novidade deste ano é que a pessoa pode participar também online. Para os 2 eventos, tanto presencial quanto online, é importante que a pessoa realize a sua inscrição na recepção do CAEC. Então, para maiores informações, busque o telefone 45 3525 2652. Venham participar conosco, estão todos convidados. O verbete de amanhã é Balzaca cognopolita, de especialidade da holomaturologia, e a professora, a autora é a Mariana Molina. Muito obrigada pela presença e boa tarde a todos.